Quando você vem pra passar um fim de semana, eu vejo que tá tudo bem. E aí, Luizito? E aí, Sem Luiz? gritaria hoje. Pode deixar. Opa, peraí, deixa eu só... Ô, meu grande. Tava com a ligada aqui. O Junito não atrasa. O Junito atrasou 1 hora ontem, meu grande. Tava esperando, velho. Como que o Junito não atrasa? A gente não atrasou, a gente tava esperando o Renan terminar sua entrevista na Jovem Pan Paraná. Renan dormiu ontem em São Luís, acordou hoje em Curitiba, deu entrevista e está retornando para São Luís, meu grande. Claro que não, é uma entrevista gravada, né? Obviamente. Vamos reagir, meu caro Luizito Bora. da galera. Que eu acho que a galera que estava aqui esperando não assistiu. Bota lá, bota lá, bota na tela. 7h02, 7h02. Muito bom dia, Não, Paraná. coloca lá na frente, eu sou Rafaela pô. Moron. Acha onde começa aí. Não vamos assistir o programa inteiro, pô. Aqui. Coloca um e-mail aí também. E-mail? Não, um e-mail, velocidade. Presidência da República, Renan Santos, do Missão. É isso que você acompanha a partir de agora. O convidado de hoje é Renan Santos, do Partido Missão. Renan, nosso tempo começa a contar a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma grande oportunidade estar aqui com vocês, uma honra também, e estou aberto aqui a qualquer tipo de pergunta. Vamos começar falando, obviamente, sobre as suas pretensões enquanto presidente da República, né? Por exemplo, qual seria a primeira medida que você tomaria caso estivesse aí à frente da presidência? Vamos lá, no dia 5 de janeiro de 2027, dia que agora o presidente toma posse do Brasil, graças a Deus, porque antes era de 1º de janeiro, não havia nenhuma autoridade internacional, porque estava tudo no Réveillon. Dia 5 de janeiro, o presidente tem que colocar, e é isso que eu farei nesse dia, o Brasil, especialmente nas áreas que estão hoje dominadas pelo crime organizado, em estado de defesa. E o que eu chamo de estado de defesa? É um estado especial proposto pela Constituição brasileira, que permite não só ao presidente da República, mas as forças de segurança atuarem de maneira mais enfática no combate ao crime. Por quê? Porque uma das coisas que eu venho falando em todas as viagens pro Brasil é que a gente precisa retomar as áreas que hoje estão na mão do crime organizado e devolver para o Estado brasileiro. Ou seja, 23 milhões de brasileiros, de acordo com pesquisas e já saiu na imprensa também, vivem sob o comando do crime. E nós precisamos libertá-los. Hoje, sem o estado de defesa, a polícia, por exemplo, não pode entrar numa casa ou num comércio sem um mandado durante uma operação policial. E é lá justamente que se escondem os bandidos, especialmente as lideranças do tráfico. Precisa poder entrar, precisa capturar eles e desmontar o aparato do crime. Essa operação também não ficaria só circunscrita a bairros e favelas. A gente entraria no Porto de Santos, inclusive há suspeitas do Porto de Paranaguá, de atuação do PCC, o porto fica aqui no Paraná. Porto de Pecém, por exemplo, lá no Ceará, ele está sendo alvo de uma tentativa de tomada agora do Comando Vermelho. Então, colocar áreas especiais dentro de um estado de defesa é a primeira ação para a gente retomar o território brasileiro. E isso não é apenas uma coisa enfática e concreta. É basicamente uma forma do governo brasileiro atuar de modo a recuperar milhões de brasileiros que estão fora desse pacto social, que é o pacto social da Constituição brasileira. Então, a principal preocupação seria a questão de segurança, dá para compreender com essa medida agora. Quando se fala, né, nessa questão do estado de defesa, há ali uma certa controvérsia em relação a isso. Entende que é uma medida tranquila de ser tomada? Quem é que faria, por exemplo, essas ações, essas operações todas? Polícia Federal? Não, as polícias estaduais, elas têm autonomia e elas podem atuar junto com o governo federal nisso. A Polícia Federal pode atuar, Forças Armadas podem atuar apenas de maneira auxiliar, elas não têm nem experiência de combate, e esse efeito seria muito claro. A gente tem um papel hoje no Brasil que não é apenas fático, mas ele é simbólico. A gente está aceitando o Estado brasileiro que milhões de brasileiros vivam à margem da sociedade. Eles vivem basicamente num Estado paralelo com regras paralelas. Então, há de ser enfático nesse tema. Até porque mais radical e mais absurdo é a gente aceitar que o crime organizado exista. Né? A coisa mais maluca que a gente coloca na nossa cabeça é a normalização de um Estado paralelo. E hoje é normalizado. Hoje você anda, por exemplo, pelo Ceará, como eu andei, tem cidades inteiras e bairros inteiros. No Santa Quitéria, uma cidade tomada pelo Comando Vermelho, bairros inteiros de Fortaleza. Lá tá ali, você vê o cara picha no muro. Ó, essa área você pode entrar, essa área você não pode entrar, essa área você pode fazer comércio, essa área não pode. A gente aceitou isso. Ao naturalizar isso, a gente naturalizou o sul. Mas depende do desejo do presidente da República, pura e simplesmente, essa definição, como você traz? Primeiro depende do desejo da população em votar num presidente que tem essa agenda. Então ela tem que ser majoritária na sociedade civil. Então, ao invés de eu ficar vir aqui e falar, não, eu quero lutar pelo povo, eu não vou fazer parte de tudo. Eu estou falando, olha, é uma eleição plebiscitária. Se você quiser um combate enfático ao crime organizado, você vai votar no número do meu partido 14. Se você não quiser, tá tudo bem. Você pode votar 22 no Flávio, você pode votar 13 no Lula, votem quem quiser. Pra mim é uma questão plebiscitária, por isso que eu tenho que ser muito honesto. Eu vou propor primeiro como proposta já pra sociedade civil e todo mundo vai saber que essa é a primeira coisa que eu farei. Segunda coisa, isso vai pro Congresso. É o Congresso que também foi nas eleições. Eu venci essas eleições pautado por esse tema, aí deliberar e convencer e aí colocar em funcionamento. É um status permitido pela nossa Constituição. E eu acho que é um status que garante, inclusive, a cidadania de milhões de brasileiros. Portanto, é obrigação do Estado brasileiro fazer isso. Agora, o senhor falou dessa relação... Não coloca link da entrevista não, Luizão. Já acabou a entrevista lá, pessoal. Vai pra lá não. Menor, né? Com uma expressão hoje menor. Como é que o senhor pretende se relacionar com o Congresso e como aprovar suas medidas caso o senhor seja eleito? Essa é a pergunta que eu mais ouço dos lugares. E eu fico feliz de ver esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta que já está consciente no universo das propostas. Ou seja, como é que você vai fazer? Significa que eu tenho algo para fazer. E isso me anima. E realmente, todas as rádios eu ouço, todas as perguntas vão nessa linha, porque são medidas enfáticas. Pois bem, se eu ganhei a eleição para presidente da República, isso pressupõe que eu pautei daqui até outubro o tema político. Eu saí de 3, 4% nas pesquisas e eu fui para mais de 50%. Portanto, um Congresso será feito e será composto não apenas com os parlamentares que são eleitos pelo meu partido, que é a missão, que terá aí tranquilamente mais de 60, 70, só pelo fato de ter sido eleito, mas também a gente verá inúmeros outros partidos, especialmente da centrão e da direita,
elegendo seus parlamentares com esse tema. Porque se eu fui eleito por uma questão lógica, esse tema pautou os demais. Os parlamentares foram eleitos, esse foi um tema que os brasileiros consideram importante. Então eu acho difícil, especialmente nos primeiros 6 meses de mandato, quando há uma espécie de um beneplácito, uma boa vontade do Congresso para com o presidente da República, algumas medidas enfáticas que estiverem em campanha não serem votadas. Depois, eu não teria medo de fazer composição com alguns partidos. O critério seria, esse é o meu programa, esse é o programa que foi eleito, quer participar do programa? Deputado do Ceará, ou bancada do Ceará, vocês querem participar comigo da retomada do território do Ceará? Querem usufruir do lucro político, não lucro financeiro dessa operação? Estejam comigo, vamos trabalhar junto na mesma agenda. Então eu vou ser muito aberto em trazer eles para uma agenda positiva. Agora eu vou ser muito fechado em trazer aquela relação de compra de voto, a relação baseada na emenda. Esse tipo de relação política que se tornou a base, a relação corrente da política brasileira, ela é um elemento que nós precisamos ultrapassar, nós precisamos superar. E a superação disso vai passar por uma série de reformas que a gente vai precisar fazer ao longo do mandato também. Porque o mandato nosso tem que ser, e é isso que eu enxergo, um mandato essencialmente reformista. Eu vou pegar o Brasil no ponto A e vou colocar o Brasil no ponto B. E esse ponto B significa um Brasil que não tem mais crime organizado, que as leis penais e leis de processo penal vão se alterar, a questão fiscal, ou seja, a questão econômica, reformas que mexam na forma como o governo gasta o dinheiro dele, que termina cobrando imposto caro das pessoas, seja resolvida, numa relação justa do Pacto Federativo, ou seja, vocês aqui no Paraná pagam imposto demais, mandam dinheiro demais pro governo, mas recebem de menos. Enquanto tem prefeito no Piauí não fazendo nada com esse dinheiro que eles recebem. Isso também tem que ser endereçado. Mexendo nisso, a gente não apenas melhora a vida das pessoas e melhora a questão econômica, mas eu mexo na correlação de forças com o Centrão. Porque no fundo a tua pergunta é pertinente, porque a gente sabe que nenhum presidente governa de verdade. E esse presidente não governa de verdade por quê? Porque existe essa entidade chamada Centrão, uma entidade amorfa, que uma hora tá com o presidente, uma hora não tá. O que ela faz para estar no governo? Ela põe uma faca no pescoço e exige dividendos. Em geral, esses dividendos são financeiros. A gente tem que alterar o sistema de recompensa para que isso não aconteça com a Mas um simplicidade. desses dividendos também, quer dizer, até a questão de ocupação do governo, né? Com ministérios, com autarquias, impostos chaves, normalmente que tem ramificação pelo resto do Brasil e um orçamento gordo. Como é que o senhor pretende, por exemplo, entregar pastas, ministérios importantes para partidos como o senhor falou do Centrão? Se for para fazer ocupação e cooptação, Fala aí, Luizão. dá o nome aos bois. Vamos pegar aqui a Cara, o que dá para ver dessa entrevista? Os entrevistadores extremamente céticos, secos, tá? Secura e porrada, mas não confrontando, deslegitimando a fala. E o Renan, ó, ceticismo, resposta. Não estou criticando as pessoas. O Carlos e a Rafaela são duas pessoas bem honestas intelectualmente. Sempre quando falam da gente lá, falam bem da gente. Não falam do projeto, mas falam da nossa organização. Então, e estão no papel deles. O jornalista tem que fazer isso. O jornalista tem que ser cético. Esse é o caminho. O França tá tocando bateria? Claro que não, pô. E muito boa essa resposta do Renan até agora. Bora para lá. o Devasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Que é disputadíssima. Sim, porque, inclusive, o Rio São Francisco, ele corre, né? Minas, vai Pernambuco, Bahia. Porém, ele foi, vamos dizer, de maneira fictícia levado até o Amapá, o Rio, só para que o Alcolumbre, né, que é do União Brasil, possa usufruir dos benefícios dessa empresa pública. Isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. E, em especial, essas empresas públicas que têm atuação no Nordeste, onde há uma presença maior do Centrão e onde há um uso político muito mais intensivo. Isso não será entregue. Essas empresas públicas não podem ser entregues, porque hoje elas são, vamos dizer, um vetor central de corrupção. Eu volto a falar, não tenho problema nenhum em trazer figuras corretas e sérias de outros partidos para participar do nosso governo, porque esta é, infelizmente, a natureza do nosso modelo. Fazer um governo que tenha coalizão é normal em todas as democracias. Agora, fazer um governo baseado em cooptação, como eles estão acostumados, não, eu não vou fazer baseado em cooptação. E eu creio que é possível fazer isso. Eu creio que é possível você obter dividendos políticos, ou seja, um lucro político, ou seja, através das vitórias políticas de um governo, e não obter dividendos financeiros, que é o que esses caras querem. E a gente tem que, aí, o cara quer obter dividendo financeiro, eu vou atuar junto com a Polícia Federal para todo mundo que estiver desviando emenda. Eu vou conversar com o Supremo Tribunal Federal, que tem inclusive investigações em curso, e nós vamos colaborar para que as emendas sejam investigadas. E não pode existir um governo que se baseia na compra e cooptação dos parlamentares. A gente está falando agora de emendas, só das obrigatórias, mais de 60 bilhões nesse orçamento anual. E o senhor pretende mexer nesse vespeiro das emendas? Precisa. Como? Porque hoje o Congresso cooptou o orçamento do governo, né? Como é que o senhor pretende, qual que é a proposta que o senhor vai levar eleito para os congressistas com relação à emenda, que é uma moeda cara, custosa aos parlamentares? Se vocês me permitirem, eu puder estender um pouquinho mais esse tema é muito importante. Vamos para temas centrais para mim. Então, por que existe a emenda e por que ela funciona? A emenda é hoje a razão de ser de um deputado federal no Brasil. Os partidos políticos elegem deputados, porque os deputados enviam do partido político tempo de TV, fundo partidário e fundo eleitoral. Essa é a lógica. Portanto, o partido fica rico, conquanto ele eleja esse número grande de deputados. E o que o deputado faz quando tá lá? A maior parte. Ele manda emenda para sua base, para inúmeros prefeitos que tocam essas emendas. O que eu chamo de tocar emenda? Ele rouba um pedaço e desvia para comprar voto na próxima eleição, trabalha com a cooptação de base usando esse recurso. Esses prefeitos não entregam recursos para pessoas e não trabalham para melhorar a vida das pessoas, segurança, educação, saúde, saneamento básico, mas ele no fim do dia reelege aquele deputado. É um ciclo. Esse ciclo, que é o ciclo que faz com que o deputado dependa da emenda, esse ciclo precisa ser cortado. E o que nós vamos fazer, que faz parte da nossa grande reforma administrativa? Nós vamos dar o poder para os prefeitos. E como? O fundo partidário e o fundo eleitoral serão determinados pelo desempenho objetivo dos prefeitos com indicadores. E quais são esses indicadores? Melhoria, por exemplo, na cobertura de saneamento básico. Um município que tem 10% de saneamento básico foi para 20%, ou seja, fez linha de esgoto, tal, começou a atender essa área, ele ganhou 1 ponto. Melhorou o desempenho no SAEB do município, ele ganha mais 2 ou 3 pontos. Ele soma esses pontos, pondera pelo tamanho da cidade, aí o partido recebe o fundo partidário e o fundo eleitoral de maneira equilibrada, dada a proporção do município. E se ele cumprir isso, também ele está autorizado a receber emendas. A emenda só vai para o prefeito que entrega. O prefeito que não entrega, não tem emenda. E o que acontece? Isso acaba com a necessidade e a energia que o deputado federal tem em mandar emenda para o lugar que não funciona para desviar esse dinheiro. Então nós podemos muito bem transformar a emenda num sistema de incentivo a bons prefeitos. E aí eu empodero o prefeito, que é quem precisa ser empoderado, e eu tiro o poder do deputado nesse sentido. E aqui você tem uma tensão, essa tensão já existe. A frente dos prefeitos e a turma dos deputados vivem em conflito.
E aí eu empodero o Poder Executivo, que é quem entrega as coisas para as pessoas dos municípios, e eu tiro esse jogo absurdo que tem na mão dos deputados federais, que é um problema. E hoje ainda mais um elemento. O STF tá indo pra cima das lideranças partidárias que estão usando a emenda do orçamento secreto para comprar voto, para fazer desvio, estão ficando multimilionários. Há uma tensão ali, e essa tensão faz com que as principais lideranças do Centrão hoje estejam com muito medo. Eu vou pegar um governo que esses caras vão estar com medo. Então aí é o momento da gente negociar. É o momento de baixa deles. Eu já ia perguntar duas questões sobre isso para entrar na conversa. Primeiro, como é que vai combinar com os russos? Como é que vai combinar aí para não ter, né, digamos assim, uma devolutiva? A gente já viu como é que fica a questão de um governo que não tem viabilidade do Congresso para gerir. E segundo, toda a emenda parlamentar é ruim? Nem toda emenda parlamentar é ruim. A emenda que é obrigatória, que ela é cumprida de maneira transparente, ela pode entregar um papel. Agora, a emenda do orçamento secreto, ela é ruim. A emenda do orçamento secreto, assim, nada que precisa necessariamente ser secreto vai ser bom. Tanto que as entregas do orçamento secreto são sempre meio secretas também. O cara nunca divulga exatamente. E aí você vai procurar, você encontra empresas de familiares de parlamentares, empresas de familiares dos prefeitos, Empresas fantasmas. empresas fantasmas de toda Mas sorte. não há um risco, por exemplo, dessa questão da governabilidade, o Congresso dar uma resposta em relação a isso, porque até agora não te mostraram interesse nenhum, tanto na transparência quanto na questão de abrir mão dessas emendas. Ao contrário, só aumentam. Mas aí eu vou ser um presidente da República que não tenha rabo preso com ninguém, que tenha força e capital político, e que vai gastar o seu capital político fazendo essa medida, que é uma medida não de governo, é uma medida de Estado. Essa é uma medida que altera o Brasil. Eu vou te dar um exemplo simples. Houve um presidente da República que já atendeu, vamos dizer, que já atacou o interesse do Centrão uma vez, de uma maneira muito clara, que colocava prefeito do Centrão na cadeia. Foi o Fernando Henrique Cardoso passando a lei de responsabilidade fiscal. Ora, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu isso nos anos 90. Nós podemos conseguir isso também. Ou seja, se eu ganho a eleição presidencial e eu vou pra cima do enfrentamento ao crime organizado, a gente pode ver tanto com o Bukele, o próprio Milei teve um pouco desse efeito, você ganha popularidade, você ganha capital político. A questão é, o que o presidente da República faz com o capital político que ele acumula? Alguns ficam, não, vou manter o tempo todo, que tem que pensar na próxima eleição de prefeito. Se eu acumular esse capital político de popularidade e de respeitabilidade, eu vou gastar ele todo fazendo uma reforma que altera a dinâmica da política do Brasil. Porque isso vai impactar na qualidade das prefeituras, para a vida das pessoas nas cidades serem melhores, e vai mexer no sistema político para que o Centrão perca parte desse poder. Isso precisa ser feito. E eu vou ter apoio de inúmeros partidos. Veja, mesmo alguns partidos do Centrão vão preferir o meu modelo. Nem todo mundo do Centrão quer operar com esse modelo. Prefere um modelo, por exemplo, mais municipalista. Eu tenho certeza que se eu conversar com o Kassab, que é do PSD, ele vai preferir esse modelo. Então não é todo o Centrão que quer viver disso. Isso aqui é um modelo que o baixo clero do Congresso adotou, que é a forma que permite que um deputado, em geral, semi-analfabeto, burro, pouco comprometido com o funcionamento da cidade dele, desvie grana, põe um dinheiro no bolso e se reeleja com a compra de voto. Ou seja, o Brasil está sendo tomado por parlamentares e administrado por parlamentares absolutamente corruptos. São eles que não deixam o Brasil andar. E são eles que a gente vai combater. Então, mesmo dentro do parlamento, há quem seja contra, e nos prefeitos da sociedade civil, isso é facilmente, vamos dizer, isso é fácil de explicar e eu vou conseguir convencer. E eu vou gastar meu capital político com isso. Agora, candidato, o senhor falou e citou o presidente El Salvador Bukele. O que o senhor vê nele? Ou o que o senhor se inspira? Qual que seria a sua proposta para a segurança fazendo esse paralelo com El Salvador que o senhor citou? O que eu gosto muito dele foi o fato de ter sido muito enfático no enfrentamento ao crime organizado e ter entendido que território de uma nação é o território de uma nação. Não existe espaço paralelo, não existe território paralelo. O Bukele ele fez isso, ele pegou uma das nações que eram mais inseguras das Américas e transformou naquela que é hoje, em termos estatísticos falando de homicídio, a nação mais segura das Américas. Mas há também denúncias de abusos lá, né? Antes havia muito mais denúncias de abuso, simplesmente porque as pessoas morriam em um número muito maior. Agora, o Estado fez isso com a aprovação das pessoas e com a aprovação do Congresso. Erros e falhas, um eventual erro policial sempre haverá. A polícia não é perfeita, assim como políticos não são perfeitos e seres humanos não são perfeitos. Seria um efeito colateral? A questão é se você já vive ou é efeito colateral, tu viver na mão do crime. Se isso diminuiu e as pessoas perceberam que diminuiu, há uma vantagem objetiva. A gente tem que ser utilitarista aqui, a gente não vive num mundo perfeito. Mas na prática o senhor faria o quê? Na prática, qual é a proposta? eu citei pra você já no começo da entrevista. Sim. A destruição do crime organizado, eu vou colocar o Brasil, as regiões tomadas pelo crime organizado, isso inclui desde portos, áreas de fronteira, A longo a prazo. favelas, a longo prazo, já no curto prazo também. A gente tem que passar alterações nas leis penais, aumentando as penas, de maneira muito objetiva, e nas leis de execução penal a gente tem que acabar com artifícios como a progressão, a saidinha, para que a pessoa cumpra a pena dela. Porque o que a gente precisa fazer é alterar o sistema de incentivos que nós temos para que o bandido continue cometendo crime. O que está demonstrado? É quase aquele princípio Pareto. Poucos bandidos cometem a maior parte dos crimes. Eles são sempre reincidentes. A gente tem que combater a reincidência. Então, se a gente aumenta a pena muito e evita a progressão, aquela pessoa que comete um crime, ela na prática ela vai ficar mais tempo na cadeia e ela antes de tudo vai ter medo de cometer esse crime para não passar a vida inteira dela lá. E o reincidente, que é o maior problemático, bom, esse aí só sendo muito idiota em continuar cometendo crime. Haverá sempre um reincidente idiota, porque as pessoas por vezes são idiotas, cometem crimes baseados em impulso e esse cara vai ter que ser parado. Então a polícia tem que ter meios de ação, as leis têm que evitar a progressão e com base nisso a gente vai conseguir reduzir muito não apenas o número de homicídios, porque a gente tem número de guerra de homicídios no Brasil. O Brasil tem 22 mortos a cada 100 mil habitantes. A Ucrânia vive de 4 a 5 a cada 100 mil habitantes em guerra. A gente tem que jogar o Brasil no mínimo para 4 a 5 pra gente ficar no status de guerra na Ucrânia. E o número de assaltos e roubos tem que cair vertiginosamente. Outra coisa, existe muita violência contra a mulher, e isso está demonstrado. Não só violência em casa, mas violência na rua. Foi entendida a mulher como uma pessoa que está num status mais frágil para receber um homem que vai botar uma arma, ela entrega as coisas. Os crimes de natureza sexual estão aumentando com relação às mulheres, e a sociedade está ficando escandalizada com isso. É uma sensação de segurança geral. Então, isso precisa ser dado de volta para as pessoas. Nominalmente, a gente tem o direito de vir. Agora, eu duvido que minha irmã sinta que ela tem o direito de vir na sociedade brasileira. O direito de vir de uma mulher brasileira, ele é mitigado, ele é reduzido. O direito de vir de uma pessoa que só quer andar com o celular dela no meio da rua e trabalhar, porque isso aqui é um instrumento de trabalho, não um objeto de luxo, também tá dirimido. Então, eu tenho que dar a pessoa de volta os direitos fundamentais. Isso é um direito de garantia fundamental. E, em grande medida, é isso que o Bukele ele garantiu para as pessoas de El Salvador. Por que ele teve uma votação tão alta? De maneira muito clara. Porque as pessoas sentiram que elas recuperaram direitos fundamentais. O direito de ir e vir faz parte do princípio da liberdade. A liberdade de vir, a liberdade de expressão. E ela foi entregue para essas pessoas. E isso para as pessoas precisa de um valor muito grande. Então, o brasileiro precisa ser devolvido o seu direito de vir. Agora, como é que o senhor pretende, por exemplo, combater o feminismo? França, temos um convidado aqui, que não é convidado. Quem? Grande Will Balada. E aí, rapaziada, Porra, meu grande. E aí? vocês Bom estão dia. bonzinho? Tá Bom em São dia. Paulo? Tô em São Paulo. Tô indo pro escritório agora. Confesso pra vocês que eu peço desculpas aí pelo chat ficar desativado.
Eu tentei ativar ele pelo PC aqui, mas, cara, tá uma internet muito ruim e eu, enfim, não consegui nem abrir o WhatsApp. Você resolveu o seu PC? Aquele problema lá? Resolvi. Você vai ficar aí ou vai sair? Eu vou pro escritório agora e volto Curitiba à noite. Firmeza, então. Ô, traz uns Yellow Books pra nós. Trago. Caixinha de Yellow Books. Eu não Pra sei nós se passar tem, pra mim. porque a última vez que eu vi lá no estoque não tinha, mas eu vejo hoje. Fechou. Valeu? Falou. Valeu, rapaziada. Boa live. Curtido no álbum. Decide o que o senhor tá citando. Não, isso aí foi ontem, pô. O Will nunca sairia domingo à noite pra estar de ressaca segunda cedo, tá maluco? Vocês não conhecem o Will Balada. O Will é maior do que o Balada, rapaziada. Isso vocês têm que entender. O Will é todo dia, o Balada é só quando tem jogo do Coxa e sábado à noite. Pô, tá de brincadeira. É que tá, Bora lá. França. Ontem teve jogo do Coxa. Ah, 2-2. Verdade. Mas foi cedo o jogo, foi às 4 da tarde. Nunca que ele iria esticar um jogo do Coxa que o Coxa perdeu, pô. Se o Coxa tivesse ganho, tivesse ficado aquele 1-0 lá, beleza, mas, pô, dessa forma não. Aí, que tem uma natureza de crime de dentro de casa, da pessoa próxima, de um marido, de um ex-marido, de um namorado. Como combater esse crime? É só aumentar a pena? O aumento de pena ele tem um efeito cascata sobre praticamente todos os crimes, tirando alguns crimes que são cometidos por pessoas que agem de maneira doentia e irracional. Mas o senhor pretende aumentar? Lógico, todas as penas no Brasil concernentes à violência, elas vão ser aumentadas. E mais, todos os reincidentes, porque em geral, o homem que bate na mulher em casa, ele faz isso de maneira reincidente. Ele cria um sistema abusivo de relação com ela. E, em geral, quando você pega o passado dele, também costuma ter essas relações abusivas com as mulheres anteriores. Então, se esse cara tiver passagem pela polícia por ser um reincidente, por ter tomado uma condenação antes, aí a situação dele piora bastante. É lei e ordem. E aí a gente pode trazer, por exemplo, sistemas de fiscalização. Hoje, São Paulo, é uma coisa que a gente tem que trazer pro Brasil inteiro. Existe um sistema de câmeras, né? O Sampa... Smart Sampa, desculpa, ainda bem que você lembrou, ótimo. O Smart Sampa, ele reconhece o rosto das pessoas. Você reconhecer o rosto do marido agressor que recebeu denúncias e você poder abordar ele com a polícia na rua, facilita isso. Infelizmente, agora o Brasil tem que tomar um banho de lei e ordem. E esse é um elemento que eu preciso que as pessoas que estão nos vendo entendam. Primeiro começa com lei e ordem. Você não institui uma disciplina que vira cultura apenas educando. Primeiro você tem que ter uma norma vem com uma sanção. Isso se transforma em disciplina, e depois a disciplina vira cultura. Um tipo de um exemplo que não tem a ver com violência, mas tem a ver com cultura. Há uma cidade que eu visitei no Rio Grande do Norte chamada Acari. Lá durante o Império, você veio um decreto lá na prefeitura de Acari e avisou, olha, se você não varrer e não cuidar, não deixar limpa a fachada da sua casa, você vai tomar uma multa. Foi no século XIX, imperial. As pessoas tinham medo da multa, aquilo se tornou um costume, do costume virou uma cultura, do cultura virou orgulho. A cidade é um brinco até hoje. Singapura era assim, uma cidade de pescadores destruída, um local muito pobre, com brigas étnicas entre religiões diferentes e matrizes étnicas diferentes. Veio uma liderança, essa liderança estabeleceu lei e ordem de maneira muito intensa. Da lei e ordem veio a cultura, e da cultura veio uma grande nação. A gente vai ter que começar, a meu ver, com lei e ordem, precisa ser com lei e ordem. Candidato, seguinte, tem já se aproximando aqui dos 10 minutos finais, eu quero falar sobre economia, acho que é um tema importantíssimo de ouvir o que você pensa, o que o senhor pensa aí para a economia na presidência do país. Vamos lá. O Brasil é um país que ele é extremamente injusto para com quem trabalha e produz. Você tá nos ouvindo agora e tá indo pro trabalho, tá rodando de Uber, tá fazendo uma entrega, tá em casa produzindo alguma coisa pra mandar pra fora, todo mundo dona de casa faz isso. Você entende que você trabalha, você fica uma parte pequena do fruto do seu trabalho, e mais, você se sente injustiçado porque você vê uma massa cada vez maior de pessoas que recebem benefícios, e você fala, poxa, às vezes eu sou pobre, tô ganhando pouco, uma pessoa tá recebendo benefício sem merecer, ou um juiz tá ganhando um penduricário gigantesco, tirando 200 mil reais por mês, ou eu vejo uma grande empresa recebendo benefício fiscal, e aí acaba nem entregando o serviço, você fala assim, pô, o que tá acontecendo? Eu estou sendo um otário, sim. Se a gente olhar na letra fria da lei, o brasileiro comum que trabalha e produz é um otário, e isso tem que ser invertido. A nação brasileira tem que ser amiga de quem trabalha e produz, e isso tem que ser alterado urgentemente. Isso funciona desde o Pacto Federativo, que pune estados que trabalham e produzem, que pagam mais impostos, tá, até o cidadão pequeno, que é um entregador. As pessoas mais pobres pagam mais impostos. E onde eu vou começar? Eu e o nosso deputado federal do Partido Missão, Kim Kataguiri, a gente já protocolou uma PEC que faz a grande reforma fiscal brasileira, que mexe desde renúncias fiscais fraudulentas que existem no Brasil, até supersalários, até penduricários do judiciário, até aposentadorias exageradas de militares e membros também do judiciário, mexe também em emendas parlamentares, ou seja, ela vai mexer em inúmeros temas. Incluo aí, até peço, inclusive, eu faço um desafio para os próximos pré-candidatos, porque eu falo aqui, tem que ter uma outra reforma da Previdência, haverá e vai precisar ser feita, a nossa já inclui, e eu quero ver os outros falarem, porque se não falar e ficar escondendo na campanha de desonestidade, também deixo esse desafio, porque não vai poder continuar mantendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada, da forma como tá, crescendo como tá, vai estourar as contas públicas, a gente vai precisar normatizar isso, existem muitas fraudes envolvendo isso, e com isso eu preciso achar 200 a 300 bilhões de corte de gasto no orçamento. Aí a pessoa, pô, o que isso resolve? Primeira coisa que resolve, a curva de dívida do Brasil diminui, isso é muito importante, e aí eu vou poder baixar os juros. E aí as pessoas vão começar a ver que o dinheiro delas vale mais. As pessoas vão poder pegar empréstimos, as pessoas vão poder fazer financiamento, as empresas vão poder se financiar. E ao regular isso, aí a gente começa a ter espaço para investir, com marcos regulatórios que eu vou incluir junto, ligados a aumento de competitividade, maior liberdade laboral, maior investimento em infraestrutura, especialmente infraestrutura de estradas e rodagens. O caso de vocês no Paraná é o mais bizarro, é um dos estados mais ricos do Brasil, e as estradas são horrorosas. Eu quase morri vindo de Cascavel para Ponta Grossa. É meio assustador um negócio desse, porque eu não estava na Paraíba, eu não estava no interior do Maranhão, eu estava no Paraná, um lugar que paga a conta do Brasil. E, pois bem, no Paraná as estradas são piores que as estradas do Ceará. Eu vi isso, isso é absolutamente ridículo. Então, como resolver isso?
fazer essa economia que eu falei, e aí vai sobrar dinheiro para investir em energia e investir em estrada, que é basicamente infraestrutura para o Brasil. Com essa infraestrutura aumentada, o custo do Brasil diminui, o dinheiro diminui, o custo do dinheiro, porque eu vou ter baixado os juros. E com base nisso, a economia brasileira passa a ficar bem mais competitiva. Especialmente nesses setores agora, eu olho aqui, Centro-Sul, onde a gente mora, sou de São Paulo, vocês são aqui do Paraná, não precisa de grandes projetos governamentais. O governo pode atuar em uma outra área aqui, a gente pode trazer data center para o Paraná por conta de Itaipu, não seria um problema. Agora, lá no Nordeste, que é uma região que está muito empobrecida, a boa parte das pessoas vivem de auxílios, aí o governo vai ter que atuar, fazer zonas econômicas especiais voltadas para exportação, especialmente produtos industrializados, fazer como o Vietnã fez, a Índia fez, e a gente vai ter que olhar para lá, porque resolver o Nordeste, eu falo aqui para os paranaenses, eu resolvi a questão da população do Nordeste trabalhar, significa menor migração para cá, menor pressão nos serviços públicos que vocês têm aqui, maior qualidade de vida e felicidade para as pessoas que vivem lá. Eu vi que as pessoas são pessoas trabalhadoras no Nordeste. Eu conversei com elas, querem emprego delas lá. O cara não quer ter que sair do Maranhão para vir trabalhar em Curitiba, ou trabalhar em Florianópolis, ou trabalhar em Goiás, longe da família dele, comendo uma comida diferente, às vezes morando numa favela. Ele quer ter um trabalho lá, e dá para ter um trabalho lá. Então nós vamos trabalhar fortemente, parceria com a agricultura brasileira, parceria com empresas públicas como a Embrapa, para fazer a construção de um complexo no Nordeste. Agora, o senhor citou aqui rapidamente reforma do Código Penal, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma política, reforma até na questão eleitoral de fundo partidário. E a do Judiciário, o senhor acha que é necessário o senhor candidato eleito? O que o senhor faria? Os privilégios do Judiciário, assim, vamos começar pelos privilégios dos penduricários. Essa reforma nossa já endereça. Ela já tá lá, a gente vai ter que mexer nesses privilégios, porque eles são ilegais. A gente vai ter que atestar a ilegalidade e cortar a ilegalidade. É que, né, quem vigia é o vigilante, né? O vigilante é o judiciário e ele não quer ser vigiado por ninguém, porque ele mesmo faz os próprios privilégios. Nós vamos ter que usar o Poder Executivo, um projeto bem claro, para coibir isso, acabar os penduricários. Agora, quando eu vou falar do outro tipo de abuso, o abuso do STF, o Supremo Tribunal Federal, aí eu vou precisar ser muito claro, a gente vai precisar tomar medidas que alterem a dinâmica atual. Por exemplo, a gente tem que acabar com essa farra das decisões monocráticas. 83% das decisões são monocráticas. Outra farra que tem que acabar é a farra dos escritórios de advocacia ligados ao ministro do Supremo. Mas não vai competir, por exemplo, não vai ficar até a competência do Congresso? Vai ser feito pela Mas presidência? o presidente, junto com a sua bancada, podem fazer isso. O governo federal pode atuar junto com o Congresso para projetos que podem ser de iniciativa tanto do Congresso quanto da presidência da República. E aí, o presidente da República tem que botar sua força política nesse projeto, sua força de convencimento. Outra força de convencimento que ele precisa ter. Nós precisamos ter um foro, o tal do foro privilegiado que hoje é o STF, deixou de ser uma ferramenta da democracia, pra galera entender. Ele foi desenhado lá no final da ditadura, no começo da redemocratização, como um instrumento que protegeria os deputados de uma perseguição que eles poderiam ter de juízes nos seus estados. Dá até pra entender a necessidade do foro especial. Só que hoje ele é um instrumento que o STF tem o Senado, que é justamente quem pode fiscalizá-lo na mão. Então a gente vai fazer diferente. Vamos criar um foro especial, um foro pequeno, sem contratar ninguém. Você seleciona via sorteio desembargadores, randomicamente dos estados, eles ficam 2 meses no mandato, e eles julgam as ações oriundas do mandato dos parlamentares. Rotativo e um magistrado não pode julgar um parlamentar do seu próprio estado. Simples, retira do STF essa prerrogativa. Também a gente tem que fazer uma coisa no STF que é um absurdo. A gente tem que inserir uma coisa que tem nos Estados Unidos, que é o filtro de acesso. Ou seja, hoje todo mundo pode entrar com uma ação, uma DIN, lá no STF, todo partido político, sindicatos, associações com presença nacional. Isso tem que ser cortado. Só ações de natureza constitucional podem parar lá e ser aceitas lá. Hoje no Brasil o STF toca 8 mil ações, enquanto a Suprema Corte Americana só 50. Isso tem que ser A gente alterado. está chegando ao fim da entrevista, mas preciso perguntar da composição do seu ministério, se haverá redução, de forma bastante breve, já tem nomes para os ministérios. Faria que tipo de reforma falando, então, na questão ministerial? Haverá redução de ministérios, especialmente porque hoje o ministério é um instrumento de cooptação e de proteção jurídica. Você ganha um foro especial sendo ministro da República. Haverá redução. Mas isso não é, eu preciso falar, isso na maior parte dos casos é uma medida que tomam para fazer marketing. Tipo, olha, reduzir, veja como tu economiza. Você não está economizando muita coisa. Mas você sinaliza que você vai ter uma administração mais racional. Uma coisa que eu vou fazer, que economiza bastante em termos de máquina pública, é inserir machine learning e inteligência artificial em boa parte do serviço público, especialmente na parte da saúde e instituindo o prontuário único, são medidas que racionalizam o gasto e melhoram muito a eficiência. Então isso vai ter um efeito muito legal, muito positivo. E aí, falando em termos de corte de gasto, para trazer um tema até jogar de provocação para os demais pré-candidatos, especialmente os da direita, quero saber quais são as empresas que eles vão privatizar. A gente está falando de maneira clara, os Correios precisam ser privatizados, tá? E empresas públicas que não apenas são deficitárias, mas que não apresentam resultado prático para o Brasil, nenhum ganho para o Brasil, elas precisam ser privatizadas ou encerradas. Hoje elas viraram instrumentos de cooptação. O senhor, pelo que eu entendi, deu aqui umas estocadas na esquerda, na direita, mas o senhor, para chegar à presidência, possivelmente vai ter que passar por um segundo turno. Aceita apoio de quem vier, da esquerda, da direita, rejeita algum? Como é que vai ser seu posicionamento? Eu rejeito o apoio de pessoas que sejam corruptas, até porque hoje no Brasil a coisa mais comum é você receber apoio. Mas a gente tem corrupção dos dois lados. Não, mas eu não estou fazendo distinção de lado. Até porque os escândalos de corrupção no Brasil, especialmente do Master, não tem nada. Tá todo mundo Pois ali. é. Por isso que eu tô muito tranquilo, eu não tenho nada a ver com isso. E hoje a coisa mais comum é você nem precisar pedir apoio. Hoje, os corruptores, eles batem na tua porta pra te comprar. Então eu vou ser muito cuidadoso nisso. Apoio político, quando sincero e honesto, não se rejeita. Independente de cor partidária. Depende. Agora, eu sei assim, a esquerda nunca vai me apoiar. E se ela vier me apoiar, eu tenho que desconfiar do que eu tô fazendo, porque eventualmente eu tô fazendo uma coisa de errado. Dito isso, apoio sincero de pessoas honestas é bem-vindo. Nós precisamos criar uma aliança em todo o Brasil para tornar o Brasil um lugar melhor. E vai ser difícil. Tudo que eu falei aqui é necessário e nada que eu falei aqui é radical. São coisas normais que nós podemos fazer para tornar o nosso país um lugar melhor. Só que o normal que eu falei aqui, ele se torna difícil porque nós somos um país em que tudo é difícil. Eu estou disposto a colocar minha vida nisso. Eu vou dedicar os melhores anos da minha vida para tornar o Brasil um país sério. E eu vou fazer isso com ou sem apoio das pessoas, donos da máquina partidária brasileira. Candidato, 1 minuto para falar com a nossa audiência. Qual câmera eu falo? Qual câmera? Aqui da frente. Aqui. Meus queridos amigos, o Brasil, ele foi desenhado como um país injusto com você. E você talvez não tenha ideia do quanto você tá perdendo morando aqui. Talvez você não entenda que ao sair da sua casa para ir trabalhar, você tem que pegar um celular e você sabe que o celular pode ser roubado a qualquer momento. Você sabe que ao entrar no seu carro vai ter provavelmente um insufilme pro bandido não ver as coisas dentro do carro. Sua casa, se você mora numa casa, tem um muro. Se você mora num prédio, o prédio é murado e vai ter um porteiro. Talvez ambos tenham uma cerca elétrica.
Sua esposa, sua filha tem medo de andar na rua porque elas podem ser alvo de todo tipo de ataque, desde o violento até um ataque de natureza sexual. E você vai e volta e tem o seu dia todo determinado pelo medo de ser roubado e acha talvez isso seja natural. O que eu quero avisar é que nada disso é natural. Você pode viver num país que você é livre e que você tem que ter homens corajosos que não tem um rabo preso com ninguém, dispostos a tornar a tua vida melhor. E é isso que eu tô pra fazer. Não posso pedir teu voto nesse instante, mas eu posso pedir pra que você me conheça. Não confie em mim nem nos demais. Apenas veja e analise pelos atos e pelas ações e com base nisso forme teu julgamento. Muito obrigado. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo para essa conversa de imprensa batina aqui na Jovem Pan News Grupo RIC. Muito obrigado. Daí, portanto, Grande Renan Santos. Que entrevistinha boa, hein? Entrevistinha boa, aquela que ele entregou aqui, ó. Pum! Só papum, papum, papum. Ótimo, ótimo. E sabe o que eu gostei dos comentários, Luizão? Vendo lá na hora? Que começou assim, MBL, não sei o que, missão, parará, votou no Lula, ucranianas. No final era assim, pô, o que ele fala tá tudo certo, mas não vai ganhar. Então é assim, ó, processo, é camadinha, pessoal, camadinha, ó, papum, 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 vamos crescendo. E aí vamos crescendo. Porra, ele tá ficando afiadíssimo. Não tem jeito. Não entendi esse título da live. Vamos começar então. Vamos começar com a pauta de fato. Quis aqui que a gente reagisse. Você pega lá, Luizão, as pautas que eu mandei no grupo Pet. Vamos, ó. Hoje tem que ser, ó, papum, papum, papum. Aumenta isso aí, meu querido. Diminui nós um pouquinho. Ô, sumiu, tio? Pera aí, então. Só vou ajeitar ali pra diminuir um pouco. O banana voltou. Quem é Renan Santos? Não sei. Diz que é um candidato aí a presidente e tal. Aumenta a tela daí da Zoom Out. Go Drinking. Que porra é essa? Já eu tô aqui, ó, falando palavrão logo pela manhã, meus caros. Vamos, Luiz. Bora. Posso deixar assim, tá bom? Tá ótimo. Bora. Coloca a música pra nós aí, tio. Olha que maravilha, meu grande. Olha o seu Will Balada ali, ó. Seu Will Tem a tia do Balada. Zap aqui no cantinho também, você viu? Qual que é a fita dessa tia do Zap aí, meu grande? Eu não cheguei a ver, mas ela tava na manifestação, ela foi da onde a gente saiu até onde parou, ela tava lá. E sabe informações dela? O que ela foi fazer lá? Se ela foi com algum filho, alguma coisa? Não sei. Pode Eu sei crer. que ela tava bem perto da Amanda. Entendi. Bora lá, então. Aí, ó. Por que vai preso? Seu Kim Kataguiri. Temo o vídeo. Moraes, sou eu de novo. Então, você não prendeu a gente ainda. A gente ainda não te prendeu. Mas saiba que eu reforço aquilo que eu disse. Se você não agir logo, é questão de tempo até a gente te prender. A gente tá chegando perto. Você acha que a próxima sessão do Congresso eu vou deixar passar batido só com dosimetria, sem falar de CPI de banco laço? Achou errado. Espera, que a próxima sessão eu tô lá. E em breve eu vou estar frente a frente com você, dando voz de prisão quando você estiver sendo investigado. Abraço. Tudo bem, Alexandre de Moraes? Meu grande, tá indo paz caramba, né? Para não falar palavrão, que eu tô me segurando aqui. Tem uma tia do Zapata que estava na outra também. França, viu alguns portais que o PSDB declarou a campanha do apoio do Kim. Mentira, pô. Mentira. Sai daqui, leprosos. Saiam daqui, meu grande. Isso aí é matéria plantada para fuder com a gente. Não leve isso em consideração. Sabe qual a chance da gente fazer acordo com o PSDB? Zero. Nem sentar para conversar qualquer coisa. Pelo amor de Deus. Aqui nós vamos destruir o PSDB. Esqueça, meu filho. Esqueça. Pode ir o que quiser. Pode ir com o que quiser. E o PSDB não fará cadeira aqui, viu? Não fará cadeira aqui. O Beto Rich está sozinho no partido. Tinham puxado o Amin Hanushi para o PSDB.
E ele foi traído de última hora que o Amin Hanushi foi para o PL, achando que vai conseguir alguma coisa. Para vocês verem, pessoal, o cara foi 4 vezes prefeito pelo PSDB. Agora vai ser candidato pelo PL. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Bertolucci estará lá no calcanhar desse vagabundo para destruir esse otário. Ai, 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 ai. É o Valdemar que está falando com o PSDB foi bait. Bora o outro lá. Os únicos que têm independência para denunciar e pedir prisão de todos aqueles que estão sendo investigados do Banco Master. E eu preciso dizer para vocês que isso dá um alívio de espírito, de alma, poder falar de cada um. Se tem um grupo político, se tem um movimento que não vai estar na privada morrendo de medo no dia da delação do Vorcaro, quando sair nome a nome na televisão, este grupo não será o Movimento Brasil Livre. Pelo contrário, eu me comprometo pessoalmente com cada um de vocês que do meu bolso eu vou pagar um churrasco no dia da delação do Vorcaro. No dia da delação do Vorcaro, a gente vai colocar um telão e a gente vai assistir nome a nome cada um dos delatados. Seja petista, seja bolsonarista, seja do Centrão, seja do Supremo Tribunal Federal. Aqui, eu digo mais uma vez e repito o recado dado para o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos continuar até o final. Nessa guerra, politicamente, ou a gente mata ou a gente morre. Ou a gente coloca eles na cadeia, ou eles nos colocam, porque senão a gente nunca vai parar. E por isso eu já digo, eu já faço mais uma vez um compromisso e um anúncio para vocês. Nós estaremos nas ruas de novo. Nós faremos mais manifestações. A história não tem espaço para os covardes. E é por isso que quem está aqui vai fazer com que o futuro seja glorioso. Obrigado, gente. Para cima, meu grande. Você foi, Luiz? Como que foi a marcha aí? Eu estou impossibilitado de sair de casa, não posso mais sair, só daqui 3 meses. Minha filha tá para nascer, se não nascer nessa semana, vai nascer na outra. Minha mulher tá cheia de dor, pode querer nascer a qualquer minuto, eu tenho que estar do lado. Então, não pude ir, não irei nos próximos 3 meses. E você que foi, Luizete? O que você me disse? Pô, foi melhor do que a primeira, França. Muito melhor. Sério? Tinha Por mais que você gente. Foi mais organizado no sentido que da primeira vez a gente não conseguiu, quem tava longe não conseguiu escutar o que o pessoal tava falando. Dessa vez deu para escutar. Uhum. Teve uma hora que a gente parou e teve uma estrutura lá que tinha um pessoal meio que numa festinha, começou a mostrar o dedo do meio pra gente, né? Uhum. E vai ver que era um pessoal mais de esquerda, assim, uma socialite, né? E a gente começou a gritar, Lula vai tomar no cu. Então, assim, foi um coro para aquele pessoal. O pessoal que tava ali começou a sair. Então, quem mostrou o dedo do meio não aguentou a escutar o Lulinha ir para aquele lugar. Então, assim, foi muito da hora. Foi muito legal. Top. E esse negócio de marcha fica muito bom, dá sensação de movimento, maior ocupação de espaço. Muito bom, muito bom. Tem estimativa? Alguém fez estimativa? Acho que não, né? Não vi nenhum site de reportagem ou algo do tipo falando da estimativa. Mas tinha muita gente. Entendi. Vamos para as outras pautas ali, então? São 7 reacts, mas são três assuntinhos para a gente ir papum. Mostra. Aqui, ó. Só para você ver rapidinho, ó. Isso eu vi. Tiazinha do Zap tava on fire. Ai. Os comentários Reels do Kim são desesperadores. É peão reclamando que o Kim... Mas qual que é a questão? Eles estão em dissonância cognitiva, pessoal. Eles estão assim, não tem resposta para dar, entendeu? Porque a manifestação dos vendidos pede prisão dos caras, é a manifestação do antissistema Flávio Bolsonaro diz em termo abstrato que é contra, tarará, qualquer ministro que cometa crime. Mas, meu grande, o crime está posto. Dê nome aos bois, tá louco? Agora vamos falar de pesquisa nacional, já que a gente
Luiz acordou agora ainda. Não, ali é a arara dele, pô. Notícias inquietantes para Lula no Datafolha. Vamos ver esse editorial da Folha. Avaliação positiva do governo não supera a negativa nem mesmo entre eleitores mais pobres. Na simulação de segundo turno, empate com Flávio Bolsonaro, que surge numericamente à frente pela primeira vez. Vamos lá, desce aí para nós. A nova pesquisa Datafolha traz notícias inquietantes para Luiz Inácio Lula da Silva a apenas 6 meses da disputa presidencial. Entre os brasileiros aptos a votar, a avaliação do governo petista tem viés de baixa. Ademais, nas simulações de segundo turno, o incumbente aparece empatado com principais adversários da direita e Flávio Bolsonaro se encontra pela primeira vez numericamente à frente. Passado o primeiro terço do ano, o governismo esperava reações mais positivas ao que julga serem feitos de maior impacto de Lula 3. Trata-se, por exemplo, da ampliação da faixa de isenção de imposto de renda, de programas sociais como o Gás do Povo ou o Pé de Meia, do desemprego mínimo e o aumento dos salários. Não tem sido assim. Qual que é a grande questão? Por que não tem sido assim? Porque os fundamentos da economia brasileira são errados. Você mexe uma peça, vai ter um ajuste em outra coisa. Então, aumenta o salário mínimo, eu vou ter aumento de informalidade. É isso que acontece. E a gente é autocontido. Nossa economia é fechada, não olha para fora, a não ser o agroexportador. O nosso mercado, o varejo, é uma importação da China para vender aqui dentro, especialmente depois da tributação do Shopee. E é isso, velho. Não, mas, pô, tá na maior ocupação. As pessoas estão ocupadas e o Brasil não enriquece. Por que será? Por que será? Mesmo do ponto de vista do puro pragmatismo eleitoral, a tarefa de impulsionar a popularidade do mandatário é difícil. A conta dos erros do Lula chegou. O gasto público excessivo e remendos frequentes na política fiscal contribuíram para a alta da inflação. Qual que é a questão aqui? Todo mundo está remendando. Todo mundo está remendando. Pô, 2016 veio a PEC do teto. O meu TCC é sobre isso. Escrevi meu TCC em 17. Fiz uma análise da efetividade da lei, considerado risco político embargado. Custo de governabilidade. Estava dado que não ia funcionar. Estava dado. Qual que é a questão? Do Marcos Mendes, do Lisboa, de todo mundo que pensou a PEC do teto. Eu vou mudar a estrutura do budget, eu vou mudar a estrutura orçamentária e com isso eu vou alterar a dinâmica política. Não alterou, meu grande. Não alterou. Até porque a dinâmica foi acompanhada por outras coisas. A gente estava baseado no presidencialismo de coalizão que não se aplica mais. Não se aplica mais. Você pode dar ministério, você não segura a bancada. Pode dar ministério, não segura a bancada. O último cara que conseguiu fazer isso foi o Temer. E ele não fez só através de bancada. O Temer era varejista da política. Temer dava atenção, recebia para café da manhã todo dia, tal, não sei o quê. Todo dia era café da manhã com 20 e 30 deputados. É só fazer o cálculo aí. A cada semana ele conversava com 100. Todo mês ele conversava com todo mundo do Congresso, à exceção da oposição. Então o Temer fazia política. Ainda tinha a questão, Ministério da Saúde é do PP, Ministério tal é de outro partido. Existia isso. Mas veio o Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Primeiro o Ministério do Bolsonaro. Ele não fez um recorte partidário, ele fez um recorte temático. Então, corrupção, Ministério da Justiça, Sérgio Moro. Economia, liberais, Paulo Guedes. Agronomia, agricultura, bancada do agro, Tereza Cristina. Quem que é da saúde? Vamos pegar o médico, pega o Mandetta. E assim vai. Ele achou que ele conseguiria controlar o Congresso. Aí, direitos humanos, coloca lá Damares, que é a cota da ala dos evangélicos. Então ele achou que ele conseguiria fazer esse controle pelas bancadas temáticas. Só que bancada temática, não existe uma reunião de bancada temática que define a pauta. Quem faz isso é o colégio de líderes, que o recorte é justamente partidário. Então não deu para fazer. Depois botou o Centrão para dentro. Ciro Nogueira na Casa Civil, e assim vai. E não andou, porque não é mais assim que faz. O Lula tentou também. O PSD tem espaço no governo, os republicanos têm, mas isso não carrega as pessoas, não tem como. Qual é a do título? O tema do Kim, que a gente acabou de falar. A vitória do Lula por mínima margem em 2022 deveu-se muito ao apoio do centro, apesar de entregar ministérios ao Centrão,
O presidente pouco se ocupou do diálogo com eleitores que não são bolsonaristas nem lulistas. Parece não se dar conta com mudanças políticas e sociais ocorridas desde 2020, quando se tornou o presidente mais popular. Qual que é a questão? Qual que é a questão aqui? A gente tem dois tipos de eleitor. Você tem um eleitor ideológico, você tem um eleitor, o eleitor ativo, digamos assim, que é o cara que vai atrás de informação, ele participa de grupos, ele tem uma identidade política, ele se manifesta. Aí, beleza, você tem esquerda, você tem direita e você tem o centro. Só que o centro, o que constitui o centro? O centro é uma negação dos dois polos, mais nada. Qual que é a ideologia do centro no Brasil? Não existe. Então, a esquerda e a direita, elas não são 50% da população cada um. Não são 15%, 20%. Só que a capacidade de ressoar, de ressonância, de você ter uma militância ativa e fazer com que a tua posição atinja o outro público, que é o público passivo. É o público que vai vender voto, é o público que vai decidir a eleição no último dia, é o público que não se engaja politicamente, é o público que nem sabe, o Bolsonaro está preso, não está, que é grande público da sociedade. Então, conversar com o centro, se ele não tem ressonância, se ele não traz voto de fora, foda-se. Foda-se, pessoal. Foda-se. Porque assim, o centro, o cara vai uma hora ou outra ser capturado pela esquerda ou pela direita. Ele vai ter que escolher um dos dois. Porque são os que têm vitalidade. São os dois grupos que têm vitalidade. E só isso. Só isso. Apesar de entregar, parará, parece que não se dão conta das mudanças políticas sociais ocorridas desde 2010, quando se tornou o presidente mais popular da história. Lula agora não tem avaliação positiva nem mesmo entre os eleitores com renda abaixo de 2 salários mínimos, sua base principal. É ótimo ou bom para 32 e ruim ou péssimo para 33. No eleitorado em geral, são 29 a 40 respectivamente, desde os fins de 2024. O saldo jamais voltou a ser positivo. Entre os não alinhados, nem Bolsonaro nem petistas, 27 da amostra da Datafolha, há déficit de 21 pontos. Entre os de centro, 16 de amostra, 16% da amostra de 17. Nossa, no primeiro turno, Lula mantém 39% dos votos antes de 35% de Flávio Bolsonaro, que cresce. A campanha não começou e é difícil prever a reação do eleitorado no histórico da oposição. O presidente, de todo modo, tem meses preocupantes adiante. Qual que é a questão do Flávio aqui, tá? Qual que é a questão do Flávio aqui? Volta lá. Qual que é a questão do Flávio? 50% do eleitorado do Flávio não firmou voto ainda. Não fala, eu voto e não mudo. Então o Flávio mantém os 15% a 20% que o Bolsonaro sempre teve. Só que ele está botando para dentro. O que ele está fazendo? É hora de unir, parem de brigar, bota para dentro. Depois a gente discute. A música do Flávio, pô, é parar de olhar o passado e olhar para frente. Os erros do passado. É porque ele não quer que olhe os próprios erros dele, né? O efeito da guerra afeta a inflação. Os juros permanecerão altos por mais tempo, assim como os agruras financeiros. O mal-estar da sociedade com escândalos de corrupção também costuma se estender aos governantes. Óbvio. Você vai na rua, pessoal. Você pergunta, o que faz um vereador? O que faz um prefeito? O que faz um deputado estadual? O que faz um federal? O que faz um senador? O que faz um governador? O que faz o presidente? Não sabe. Não sabe. E aí você vai, o que faz um conselheiro do Tribunal de Contas? Que faz qual é a diferença de um promotor para um procurador? Qual que é a diferença de um juiz para um desembargador? O TJ Paraná, ele julga casos de que localidade? O TRF1 julga de que localidade? O povo não tem esse conhecimento. Não tem. O governo até agora não tem planos ou discursos novos para apresentar à população. A quem quer convencer de que Lula 3 é Lula 2, quando havia ajuda do cenário externo excepcional. Essa é a parada, rapaziada. Essa é a parada. O Lula está, assim, perdeu a aderência. Lula está sem aderência. Ele tem um público que ele mantém, só que envelhecido e sem vitalidade nenhuma. Assim, é o Lula, vota no Lula e ponto. Até porque, qual que é o problema do PT agora? O Lula conseguiu efetivamente a hegemonia quieta da esquerda. Ninguém vai bater de frente com o Lula. Só que isso você enfraquece a tua posição. Se você não tem um conflito interno, você não tem discussões internas. Não há uma discussão interna dentro da esquerda hoje. Ali, abstrata, tal, mas de fato não há. Então, assim, é muito complicado para o Lula, eu acho.
E eu baterei palma para o Bisotto, mas principalmente para seu Kim Kataguiri, que desde o começo está dizendo que o Lula não será candidato. Eu acho que a chance é grande. A chance é grande. E qual que é o problema? O PT, as esquerdas também tem lá 17% a 22% e tal. E você tem 15% do eleitorado do Lula, que é 15% do eleitorado que vota no Lula, que é lulista. É o esquerdismo social, o lulismo social. O Lula sai, entra o Haddad, entra o Camilo, a taxa de conversão baixa. E esses caras também não vão ter vitalidade. Porque o problema do Lula não é o problema do Lula, é o problema da esquerda como um todo, é o problema desse bloco. E aí esses caras podem começar a derreter. Havendo a possibilidade dos 15% que é Lula social, a gente consiga tomar lá 5%, que é possível, o cara vai caindo, vai desidratando, a ponto da gente chegar num cenário, que é o nosso cenário possível, de pregar um voto útil no primeiro turno para tirar o Lula. Esse é o nosso jogo. É o Lula sair, o PT não conseguir segurar a base social do Lula, acontecer alguma coisa com o Lulinha, tal, ou o caso do Lulinha pegar muito firme, vamos ter que focar muito nisso, e cair. Essa é a nossa chance. E aí, segundo turno é contra o Flávio, trocação deliciosa. Will Balada branco. Não, isso aqui é branco e magro. E a coerência do MBL é não esconder. Se quiser investigar, eles abrem as contas. Diferente do Flávio que escondeu atrás do foro privilegiado. O Flávio se escondeu atrás de nulidade, né? Sejamos sinceros. Bota o Live Pix para nós aí. Vamos para a próxima pauta. São 3 pautas hoje, mas cada pauta tem 2 reações. A gente vai falar das eleições, depois nós vamos falar da questão do Banco Master, e no final ali vamos falar do acordão que está acontecendo no Senado para salvar o Master e também aprovar a indicação do Messias. Vamos lá. Caiado deixa cargo em Goiás com ao menos 10 parentes no governo. Político disse que todas as contratações estão em total conformidade com a legislação. Eu falo, legislação, legalidade é o esconderijo do malandro, é o esconderijo do fraco, do bandido. Tá aí, ó. Esse é especialmente para eles comprar um Monster. Tá cansado. Não vou nem falar o quê. A cor do Monster. Ex-governador buscou brecha para evitar nepotismo, mas prática esbarra em princípio constitucional, dizem especialistas. Vamos lá. Nascer Caiado em Goiás é um bom começo. O ex-governador Ronaldo Caiado, que deixou o posto no último 31, mas pelo menos 10 parentes seus ficaram em cargos comissionados. No total, aparecem 50 caiados na folha de pagamento do estado de março. Somando as remunerações, são mais de R$650 mil por mês. O grupo inclui servidores reformados, aposentados, pensionistas, efetivos, temporários e comissionados. Se considerarmos familiares com outros sobrenomes, cresce ainda mais. A reportagem filtrou 10 parentes comissionados, que são funcionários nomeados livremente por uma autoridade para exercer função de direção, chefia ou assessoramento, sem necessidade de concurso público, além de 3 famílias alocadas em uma entidade que tem parceria com o Estado. Dos 10 nomes identificados pela reportagem, 9 são primos e 1 é marido da prima do ex-governador. Primaiada, que maravilha. Adriano da Rocha Lima, primo de Caiado, é um deles. Assessor na Secretaria de Relações Institucionais, é cotado para serviço na chapa do atual governador de Goiás, Daniel Vilela, que assumiu depois de Caiado lançou sua pré-candidatura à presidência pelo PSD. Baixa. Com outros nomes na lista, como outros nomes da lista, Lima argumenta que é primo distante do presidenciável. Eu nem sei contar qual é o grau de parentesco. Diz. Outro exemplo é a prima Andréia Parrode de Rocha Lima Dantas, chefe de gabinete da Secretaria do Estado do Esporte e Lazer. Cara, que coincidência, hein? Paulo Henrique Caiado Canedo, também primo, é conselheiro do CAT, Conselho Administrativo e Tributário, vinculado à Secretaria do Estado da Economia e assessor na Assembleia Legislativa. 2 carguinhos, olha que maravilha. Outro primo, Jorge Luiz Ramos Caiado Júnior, é chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Administração. É sempre um chefe de gabinete, é sempre o maior salário de cada secretaria, que maravilha. Ronaldo Caiado afirma que todas as contratações mencionadas foram previamente analisadas pela Procuradoria-Geral do Estado, que é dele, que ele que nomeia, que é pessoal, cota pessoal do governador, estão em total conformidade com a legislação vigente com a súmula vinculante número 3 do STF. Não estão. Se eu olhar, não estarão. Se eu abrir os cargos comissionados do governo do Estado, não estarão. Eu tenho certeza. O que eu já fiz de estudo de súmula 3 do STF, só em Cianorte a gente derrubou mais de 30 cargos. Assim, ó, papum.
pautamos na Câmara, ninguém teve culhão de votar contra, passamos, caiu na mão do prefeito e é batata quente. Se o prefeito demite, ele reconhece a ilegalidade, se ele não demite, ele assume a ilegalidade para ele. Se eu analisar isso aí, a gente mata pelo menos os 20% dos cargos. Outra brecha explorada pelo governador foi a nomeação de pessoa ligada à família no chamado cargo público no primeiro escalão. Caso dos secretários em governos estaduais, nesse tipo de cargo, o STF já entendeu poder haver a nomeação de parentes. No governo de Caiado, César Augusto de Sotekvec Moura, casado com uma prima do político, foi colocado à frente da Secretaria do Estado da Retomada. Nossa. Ai. Por que eu quis colocar isso aqui? Assim, ó, olhar a proposta, olhar discurso, é importante, o nosso discurso é bom, mas assim, se a gente faz um... Deixe o like e clique em seguir para ajudar o canal.